partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Tem gente que atravessa as missões e enxerga apenas paisagem. Outros enxergam ruínas, turismo, igrejas, monumentos. Mas existem marcas que não aparecem nas fotos. Elas estão no jeito de falar, na música, na fé, na relação com a terra, na mistura de povos que ajudou a formar essa região. Porque os 400 anos das missões não contam apenas uma história antiga. Elas ajudam a explicar por que o território missioneiro tem uma identidade tão forte até hoje. E talvez exista uma pergunta importante nisso tudo. O que nós realmente conhecemos da nossa própria origem? E para abrir o nosso programa de hoje, eu trago uma frase de Marcus Garvey que diz o seguinte: um povo sem o conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Eu sou Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, é Ter com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui, começa agora o Cafezinho Missioneiro, programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar sobre identidade missioneira, sobre memória, cultura, pertencimento e os 400 anos das missões jesuíticas Guarani. E para essa conversa eu estou recebendo aqui nos estúdios o Walter Nunes Portaletti, pesquisador, escritor, jornalista, tradicionalista, radialista e estudioso da cultura missioneira. Walter, seja muito bem-vindo ao Cafezinho Missioneiro. Te chamei de jornalista, li errado, né? Mas radialista, até colega, né? Aliás, com muito mais experiência que eu. Inclusive, para mim está sendo uma honra te receber aqui, né, Walter? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Boa tarde aos nossos ouvintes da querida 104.7, uma emissora que tem história para contar e tem memórias, né? 37 anos, 37 anos. E eu lembro bem do nascimento dessa emissora que tantos serviços tem prestado, né, para a nossa sociedade. Verdade. E estamos na luta, né, falando de missões, de cultura, trazendo tudo isso, né, a questão da espiritualidade na região, tentando nos conectar de novo com o passado. Sim. Eu tenho visto, assim, muito mais visto do que participado daquele movimento ali no grande grupo dali, né, do WhatsApp ali, mais de 400 pessoas ali, e ali tem muita riqueza de informação, né, Portaletti? E tu sempre coloca, é muito assertivo nas tuas colocações lá, nas histórias, nas pesquisas. É um grupo que não para, né? É um grupo que tem buscado, de fato, entender tudo o que aconteceu e, principalmente, além de entender, compreender, aceitar, mas potencializar isso e levar para outras pessoas, né? E é uma coisa que tu tem feito tão bem também. Eu quero, inclusive, deixar aqui em primeira mão para os nossos ouvintes que estão também no YouTube. Essa aqui é a capinha do livro do Portaletti, que está rolando daqui uns dias aí. A gente vai ter aqui lançamento no cafezinho. Mas vamos falar dos 400 anos, então, porque muita gente pensa imediatamente, né? Quando fala de 400 anos das missões, pensa nas ruínas, pensa num passado, né? Mas muito dessa história, e a gente falava disso aqui antes de começar o nosso cafezinho, muito disso vive na gente, né? Todo dia, tá em nós. É algo espiritual, é algo jeito de ser. E passa muitas vezes despercebido por conta dessa ruptura. Sim. Que a própria historiografia brasileira colocou a partir ali de 1830, a presença, né, do Império, tudo que era referente a indígenas, a essa sociedade que tinha vínculos com a Espanha, né, tudo isso foi sonegado, né, ficou escondido. Não era legal você falar disso. Tá? Então, quem passou pelos bancos escolares há pouco tempo sabe disso. E eu sempre brinco, digo que nós, rio-grandenses, missioneiros, nós entramos para o mapa do Brasil, para a família brasileira, 300 anos depois. Olha só. 300 anos depois. Porque até o Tratado de Badajoz, 1801, quando Borges do Canto vem para cá, nós ainda tínhamos a presença espanhola, nós tínhamos ainda remanescentes daqui das reduções, mesmo depois da Guerra Guaranítica, né? Mesmo depois da expulsão dos jesuítas aqui da América. E essa história ficou escondida, porque não era muito legal, né, contar histórias, né, de um outro país, de um outro reino, que era o espanhol.
Então, o Rio Grande do Sul, com as suas características de família, imagina você numa família e depois de certa idade vai morar com outra família. Sim. E isso é o que aconteceu, historicamente falando, e eu sempre refiro isso nas palestras, nas oficinas. Então, por isso que muitas vezes aquele não é o fanismo, porque o fanismo é burrice. Essa é uma questão histórica, né? De dizer, nós somos diferentes, né? E realmente a gente tem um jeito diferente. Um país tropical, lindo como o nosso Brasil, mas aqui no sul é frio, né? O nosso sotaque é mais... não precisa vocês identificar por onde você anda no Brasil. Tu abriu a boca, o pessoal diz, tu é gaúcho, tu é gaúcha. Esse jeito de falar, jeito de se expressar, é próprio de quem tem uma raiz diferenciada lá, né? Não é mesmo? Enquanto o Brasil nascia do litoral para o interior, certo? Salvador ali, para o interior, nós fazíamos o oposto, né? As missões aqui, elas vêm do Paraguai, vêm do interior para o litoral. É diferenciado. Outra perspectiva. Essa ocupação do território pelo Reino da Espanha, através das reduções, da presença do jesuíta, ela vem da mata, né? Usando toda essa cultura, essa presença da nação Guarani, que já habitava aqui há mais de 1000 anos, né, tia? Então, a gente precisa entender, começando por aí. E tu falavas do grupo, né, desse grupo Grande Projeto Missões, um excelente trabalho, capitaneado aí pelo Álvaro. Sim, um abraço, inclusive. Que está abrindo essa perspectiva de nos encontrarmos com as nossas raízes. E sou sincero em te dizer que por muito tempo a gente foca 7 povos das missões, tá? Como se tudo nascesse em 1682 com São Borja. E de repente tu começa a entender, pera lá, tia, nós estamos falando de 1619, quando Roque Gonzalez começa a andar aqui pela região numa negociação com os caciques, né? Depois eu te explico por que negociação. E 7 anos depois ele funda São Nicolau, tá? Então, é uma perspectiva diferenciada você entender que nós vamos falar depois, muitos conflitos, né? Sim. As 18 reduções, elas podiam prosperar, não prosperaram, né? Por conta do avanço dos bandeirantes. E a nossa história, ela tem essa questão do imaterial, né? E tem essa compreensão desse jogo político que hoje ainda ocorre, né, tia? Nessas questões entre países, negociações e tal. Porque aqui também houve, né? Tanto que a nação Guarani ela foi traída, o jesuíta ele foi traído também, de certa forma, né? Quando ele é expulso daqui. E tudo por conta de interesses dos reinos. Sim. Né? Interesses econômicos, políticos. Era um projeto religioso inicialmente, mas era um projeto também político, né, Portalete? Também econômico, muito estratégico, né? Muito. Muita estratégia por trás de tudo isso. Simplificando, dá para a gente dizer que os reinos, eles queriam ocupar território. Sim. Marcar território, botar uma bandeira lá dizendo, esse é meu, essa é a minha parte. Tratar de Tordesilhas, vamos começar por lá. Para a igreja era a conquista de almas, né? E face o avanço dos protestantes, né? Então, Martinho Lutero ali, e a igreja vem com a contra-reforma. E tem, nesse momento, digamos, essa luz, esse apoio da Companhia de Jesus, que é fundada por Inácio de Loyola, que era um militar, que tem estrategista, que tem aquela visão, que ele vai compreender, eu posso usar isso a servir, porque Companhia de Jesus, né? Tudo para a obra de Deus. Claro. Né? E aí que nasce o jesuíta, né? Que é amigo de Cristo e tal. E eles vão o mundo afora, mato adentro. Com uma diferencial. A colonização, a ocupação não é apenas, né, de ocupar e catequizar. É trazer colégios, evangelizar. E tem algo que eu mesmo descobri há pouco no livro, essa história. Quando eles chegam na América, em 1547, eles trazem com eles uma bula papal. Ou seja, trazem aquele regulamento, aquela ordem, né, dizendo que, presta atenção, o indígena é um ser humano que precisa ser respeitado. Tem direito à propriedade, a ser ouvido, e a fé não pode ser imposta, tem que ser conquistada. Essa era a orientação da bula papal. Da bula papal. Por isso o colégio, educação, tá?
E eles vão entrar em choque, os jesuítas, com os colonos espanhóis que já estão pelo Paraguai, pelo Peru, né? Meio que escravizando o indígena, oprimindo Fazendo o indígena. totalmente o oposto da orientação. E eles entram em choque com isso. Por isso, a pressa deles em fundar colégios e avançar no Guairá, que é o Paraná hoje, com essa catequização, trazendo os indígenas para dentro das reduções, aldeando, que eram nômades. Sim. E isso vai causar também uma revolta nesses colonos, né, de certa forma, né, que perdem uma conflito de interesses. Conflito de interesses. Então a história, ela, quando falam o jesuíta veio para mim, claro que é uma simbiose, claro que é uma ocupação, alguém vai abrir mão de certos elementos naquele casamento. Mas depois até vamos mais adiante falando dessa espiritualidade aí. Muito bom, muito bom. Agora tu falaste dos jesuítas e que de fato assim a gente, né, tu falou antes também da escola, né, daquilo que a gente aprendeu na escola. A gente já falou disso algumas vezes aqui no cafezinho, do quanto que quando a gente lembra da época escolar e agora, principalmente agora neste ano que a gente está falando dos 400 anos, o quanto que dá de divergência, né, e de diferença daquilo que de fato a gente aprendeu e que de fato foi, né, eu toda quinta-feira eu tenho uma aprendizagem diferente aqui no cafezinho sobre a nossa história, então para mim tem sido muito marcante isso. Então os jesuítas, eles têm já essa visão, né, que a gente aprendeu uma coisa, de fato ela foi outra, mas os guaranis também eram outros, né, antes da chegada europeia, né, antes de toda essa iniciação, né, porque a gente, na escola a gente ouve assim, porque quando os portugueses chegam, quando os europeus chegaram, enfim, gente, tinha uma vida aqui antes, né, Porto Alegre. O indígena, ele chega na América entre 45 a 75 mil anos, no Estreito de Bering. Vai descendo, vai avançando, né? Como se tivesse apagado isso tudo, né? Aqui já estava. Então, havia uma cultura, haviam nações, como existem hoje, nações, sim. Nações que eram inimigas entre si, adversários, também existiam, né? Muitas vezes, de um expulsar o outro de um território. Tá? Tudo normal até aí, né? Tinha algumas tribos, né? Não os guaranis, que eram canibais. Sim. Outros não. Então, uns dedicados mais à caça e à pesca, né? Como os Gês. E os guaranis, mais dedicados à agricultura também. De plantar milho, né? Mandioca, a erva mate muito presente. Os pampianos, que são os charruas e minuanos, que foram quase que extintos, extirpados, né? A cultura deles tu não encontra, mas diferente dos guaranis, que se moldaram ao novo tempo, né? E se não fosse, como eu disse, essa traição da política, né? E essa insanidade que foi a escravização, talvez nós tivéssemos uma sociedade hoje muito mais avançada em termos, né? Mas essa questão de entender todo o processo, né? Porque a história não é um foco, tem divergências, tem. O professor Anderson Amaral, de São Luís Gonzaga, do Instituto Histórico e Geográfico de São Luís, ele sempre diz, né, a história é mosaica, você já vai juntando as peças. Às vezes uma peça não encaixa, há uma discussão. Quem tem que se pegar na briga, no tapa, são os historiadores. Né? Discutir um documento, discutir um elemento, a origem e tal. Né? Nós, sociedade de ensino geral, nós precisamos ver a história no beabá, entender, compreender o basicão dela e depois buscarmos elementos e aprofundar, né? Sim. Porque é muito extenso. Sim. A gente está falando aqui há 15 minutos, Dani, e se nós formos pegar isso aqui, é matéria para 3 semestres aí de estudo de história na universidade. Sim. Né? Sim. Então, a gente precisa dosar isso. Mas a realidade é essa. O jesuíta, ele traz, sim, essa cultura da igreja e tal, e o Guarani, ele vai se moldar a isso. Não abre mão dos seus elementos. Por isso que a professora Bedati, final, que ela usa essa expressão, uma negociação cultural. Né? Porque Guarani, tu falava indígenas, né? Vamos voltar ao tempo, né? Década de 70, 80, nós íamos brincar lá de cavalaria americana, que passava muito filme de cowboy. Sim. Nem de gaúcho, parecia. Né? E ninguém queria ser um indígena, ninguém queria ser o Apache. O Apache era o cara ruim da história.
A gente aprendia isso. Era o vilão, né? Alguns livros hoje, que eu pesquisando para essa obra, da década de 40, sobre bandeirantes, exaltados, né, os heróis da pátria, que é também essa questão do herói, sempre é uma construção na sociedade. Total. Nós aqui, o Herói Farroupilha, ele nasce com Júlio Castilhos ali, né? A Revolução de 32 de São Paulo vai trazer, nós precisamos de uma identidade, um elemento histórico. O que nós temos aqui em São Paulo? Pronto. Bandeirantes. Abrir o sertão e levar no progresso. Né? Mas também, né, caçaram índios, mataram, tocaram fogo em igrejas. Né? Eles, lá para cima eles têm outra visão e a gente tem uma totalmente diferente. Exato. Né? Mas a verdade é que há pouco tempo ninguém queria se identificar como herança Guarani. Sim. Tá? Tanto que aqui na região, um cara que vai trazer isso de forma popular, e eu sempre brinco dizendo que a música vai pegar na mão da história e vai dizer, vem cá, vou te ajudar um pouco, né? Vamos popularizar isso. Foi Noel Guarani. Né? Boa. O Noel Guarani, quando ele fica 7 anos pela América, imagina, um talento daqueles, sentado à frente, tomando mate com a tal Pio Punk, Mercedes Sosa, Horácio Guarani, Tejada Gomes, e ele volta e diz, cara, eles estão falando de missões, de redução, de Guarani, e nós estamos falando do quê? Né? E ele compra essa briga com os MTGistas, né, da época, que vão olhar para ele e dizer, que tu quer falar de ruínas e índio? E eles, mas é a nossa história. Nós somos descendentes. Tem muita, vai gravar Belezas Missioneiras, Rio Uruguai e tal. Então, começa a fazer aquela conexão. E esse é o choque. Essa é a grande questão, eu conversava com o Álvaro sobre isso, de nós entendermos quem somos, onde houve essa ruptura e construir esse cenário. Para o turismo, depois mais tarde vamos falar de turismo, né? E é difícil, porque se eu tenho uma descendência, digamos, né, italiana, alemã e tal, como eu me identifico com essa questão? Não é no sangue, mas é na visão de mundo, a cosmovisão Guarani. Sim, sim. Eu acho que o missioneiro moderno, ele não conhece de fato a sua história, né, Portalete? A gente tem muito para aprofundar ainda, tem né? Tem muito. Agora, tem um grupo musical aqui da região de São Luís Gonzaga, está no cenário nacional, aí, de uma emissora nacional, fazendo sucesso. Né? Eles são bons, eu conheço a Anaí, o Miguel Carei, dos 7 anos de idade, filhos do Jorge Guedes. E tem algo que passou despercebido. E pegando os 400 anos dessa conexão, eu dizia para o pessoal, presta atenção, olha a conexão sendo feita. Há 50 anos atrás, proliferaram no Rio Grande do Sul bandas, grupos gaúchos, né, duplas, usando o nome Irmãos, em função de Irmãos Bertucci, excelentes músicos, tá? Antes que alguém fale, não, são esses, Adelar Bertucci e Oneide, para mim, são os Rolling Stones aqui do Rio Grande do Sul. Mas na identificação, tá? Irmãos Bertucci. Aqui na região tivemos grandes grupos também, Irmãos Teixeiras, né? Irmãos Borges. E os Guedes vêm com qual a nomenclatura deles? Qual é o nome da banda? Hermanos Guedes. Olha, outra perspectiva de novo, né? É uma outra. Por quê? É o simples, é o nome. Hermanos Guedes. O jeito de cantar, o jeito da vestimenta da conexão com as raízes. Total. A nossa música missioneira de raiz, o jeito de o arpejo do violão, veio do outro lado, porque nós éramos uma pátria somente. Exato. Isso não se apaga. Exato. Então é muito interessante nós olharmos dessa perspectiva imaterial. E aí há uns conflitos, muitas vezes, de se despir, né? Quebrar esses paradigmas que nós passamos pelas cadeiras escolares. Parece que agora o Estado vai incluir também. Eu até tenho a intenção de trazer uma professora, só que não tem muita coisa clara ainda de como é que isso vai acontecer. Exato. Mas de fato, a gente teve uma grande romantização da nossa história, né? Os livros foram muito românticos, as professoras. Sofismo total. Total, exatamente. Portalete, agora são 13h23, a gente vai chamar o intervalo aqui no nosso cafezinho missioneiro. Hoje estou recebendo aqui o Walter Nunes Portalete numa conversa sobre os 400 anos das missões, nossa identidade cultural e pertencimento. No próximo bloco a gente vai falar sobre encontros culturais, um pouco de conflitos, da resistência indígena, das disputas territoriais e as complexidades da história missioneira, além das
versões simplificadas, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. E juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Dicas Corsã. E aí, vamos conectar? Se na sua rua já tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, então sua casa pode ser conectada. Para isso, verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da sua residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e mais qualidade de vida para você e sua família. Corsã. Nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos Horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 27 minutos. A gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje eu estou recebendo aqui o Walter Nunes Portalete. A gente está falando sobre os 400 anos das missões, né? No nosso cafezinho de quinta-feira. E agora a gente vai falar um pouco sobre encontros culturais, sobre essas tensões e resistências daquela época, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Portalete, acho que assim, a questão da simplificação da história, né, que foi o que a gente aprendeu, assim, ou era tudo, tem uma versão assim que é muito harmônica, que daí aconteceu tudo numa boa, e em contrapartida tem uma outra versão que é bastante conflituosa, que é muita guerra e muito sangue, e a gente sabe que a realidade ela era muito mais complexa que uma coisa ou outra, né, não tem como a gente definir era isso ou era aquilo. Qual que é essa complexidade da história na tua visão? Bom, antes um abraço para o nosso ouvinte, o Araquém Maicá. Olha! Ele mandou mensagem agora, o Araquém, um abraço, o Araquém. Um abraço, que é de uma família musical. Com certeza, que conhecemos. eu já falei para eles, eu tenho a impressão que no Rio Grande nenhuma família tem tantos expoentes na música, né? Que os Maicá passam por esse dilema. Então ele chega, se apresenta, o cara diz, tu é Maicá, traz o violão. aliás, assim, ó, eu outro dia até eu estava falando com o Miguel, e eu disse, eu preciso agendar entrevistas com a família. Quem? Vamos ver quem. Certo. Né? mas me fala do teu ponto de vista dessa complexidade entre conflitos e essa harmonia que a gente ouve falar, Portalete. A questão da complexidade, ela vem da formação da história oficial, tá? A historiografia oficial, que aí os gestores, os governos, quem manda, né, vai escolher os pontos que são importantes para a visão dele. Então eu vou falar de Revolução Farroupilha.
bom, eu vou pegar heróis, eu vou pegar fatos que vão mostrar aquela heroicidade ali, né? Sim. Aquela luta do gaúcho terreno. Eu não vou entrar no detalhe que era um grupo dividido, ambíguo, que nós tínhamos lá os republicanos, que nós tínhamos os monarquistas, que nós tínhamos lá abolicionistas, sim, na Revolução Farroupilha, e tínhamos aqueles que não queriam libertar os escravos. E isso, durante 10 anos, vai gerar dentro do movimento, né, esse choque, né, até o dito Tratado de Paz, que eu nunca havia assinado, mas muitos se desgarram, saem, né, embora não concordam com aquilo. Então, a gente vê que a história ela é guindada para contar uma coisa mais elegante, mais bonita. E nós, aqui nas missões, por exemplo, nós focamos muito tempo, e vamos lá, 56, os 250 anos, a morte de Cepé ali e tal, queriam levantar um monumento no Rio Grande do Sul, parece que não foi aprovado, então, porque é aquela história, né? Não vamos contar a história de um indígena, de um revolucionário, um cara que lutou contra as forças de Portugal, que hoje está no panteão da liberdade, eu não entendo, né? Porque Cepé não é um herói brasileiro, ele é um herói da nação Guarani. Ele representa o mito, né, daquele indígena que se revoltou contra um tratado absurdo, totalmente insano, desumano, né, que retirava 30 mil habitantes aqui dos 7 povos, tá, e entregava de mão beijada para a coroa portuguesa. Então ele é um herói, sim, da nação Guarani, ele reflete isso. Porque o Brasil nem existia na época também, né, nesse período. E das reduções em si, também essa questão dos bandeirantes. E aí nós vamos avançar, né? A questão da escravização, falta de escravos da África, a Holanda tomou os portos, aí não conseguiam trazer escravos de lá, vamos para o interior buscar indígenas. E também, por que nessas reduções? Porque já estão aldeados, já estão reduzidos, estão num grupo fechado, tá? Já sabem, conhecem a agricultura, tá? Já estão meio catequizados. Fica mais fácil. E aí tem uma incoerência, né? Se eles estão nas reduções, já são batizados, entre aspas, já são cristãos para a igreja, como é que o bandeirante vem caçar os cristãos? Exatamente. Aqui? Isso cria outro dilema na história, né, Tia? Porque, e aí tem a outra questão dos novos cristãos, uma rixa entre os bandeirantes, os paulistas e os jesuítas, que vão ser expulsos de São Paulo, né, por conta disso. Então, todo esse processo de formação, de conflitos, nós não contávamos, né? Passou despercebido. E como isso vai influenciar na região, né? Como tem que ser na sociedade, né? Uma sociedade próspera que estava dando resultados positivos, tanto dava resultado positivo que nas reduções, veja bem, aqui nas reduções, os jesuítas e os caciques, né, eles não concordaram que a Espanha, né, que Buenos Aires, no caso, o governador mandasse para cá civis, governadores para cá. Gente que não fosse do meio ali, né? Não, deixa que a redução a gente toma conta, tá funcionando, tudo certo por estamos aqui. Estamos produzindo, tem os problemas, mas a gente vai resolvendo, e basicamente era jesuíta e o Guarani. Isso demonstra o quê? A confiança no trabalho. Claro. E eu sempre digo que deu certo, no ponto de vista assim, de duas culturas que se enfrentam, que se encontram, e essa simbiose, né? Claro que nada é perfeito, a gente sabe disso, mas no geral deu certo. Sim. Tanto deu certo que fizeram de tudo para exterminar, né, tanto no primeiro ciclo, os bandeirantes, como no segundo, né, uma nação próspera. Tá? E eu chego até a fazer um comparativo, né, o que aconteceu com os templários. Os templários se tornaram uma força tão grande, que ela concorrente com a própria igreja, estava sendo maior que a igreja, os templários. Estava crescendo uma proporção tanto social como econômica, e a presença, e para os reinos também era uma pedra no sapato, tá? Porque eles tinham o amparo da igreja e os próprios reis não podiam, né, tomar providências contra os templários, eles eram sagrados. Mas chegou um momento que a política fala mais alto, os acordos, e aconteceu o que a gente já sabe. Aqui também as reduções prosperaram tanto que era momento de extirpar essa. Sim. Mas aí tu me perguntas, vamos lá,
Como assim cresceu tanto? Em que sentido? Né? No sentido comunitário, cooperativo, social, de uma nação que trabalhava no coletivo. Sim. Né? Representava o poder econômico, né, daquela época. Hoje, né? a gente ouve falar muito em postos de saúde, agentes de saúde, né? Os guaranis tinham isso. Tinha um grupo que ia visitar as casas, a gestantes, né? Da atenção, fazia esse trabalho de assistência, né? De saúde, já entre as aldeias. Sim. Tá. E voltando um pouco à questão do outro bloco, nós também precisamos ver que, para o europeu, muitas vezes, a gente primitiva, né? Porque não estava de acordo com os mandamentos, né? daquela civilização europeia. Mas já estavam aqui há 1.200 anos produzindo, eram nações que tinham cultura. Vivendo muito bem, obrigada. Tinham suas rivalidades. Exatamente. Mas também aquela questão de o Guarani tomava conta desse cenário territorial. 2/3 do Rio Grande estava nas mãos dos guaranis. Então não era qualquer nação, nós não estamos falando de qualquer nação indígena, não. Nós estamos falando de um povo muito inteligente. Sim. Tá? Vivendo na forma primitiva das matas, nômades e tal, tranquilo. Mas eles tinham conhecimentos. Né? E quando o jesuíta chega e diz, nós estamos nessa negociação cultural, tá? Nós temos aqui a cruz, temos Deus que criou o mundo e tal. O Guarani vai dizer, tá, e daí? Nós temos Yandesu, que soprou o barro e nos criou. A gente também tem aqui. Nós temos, Deixa eu te apresentar. Exatamente. Nós temos santos, São Pedro, São Paulo, São Jerônimo e tal. Né? E o Guarani vai dizer, mas nós também temos nossos espíritos que cuidam da mata, da água, da floresta. Esse mundo espiritual está muito presente aqui. Então eu brinco também dizendo que, de certa forma, o jesuíta ele foi guaranizado. Sim. Sim. Em certos aspectos. Teve muita troca cultural, né? Muita troca. Teve importantes, inclusive. Essa tua fala do jesuíta ser guaranizado é muito, muito legal de ouvir, porque teve muita tensão, muita violência, mas teve, né? Quando a gente fala dessa complexidade, é disso que a gente está falando, né, Porto Alegre? A gente teve uma troca importante, teve ali momentos importantes. Agora, uma coisa que tu falou antes, tu falaste do CEPE, né, dos povos originários já estarem aqui, ocupando 2/3 do estado. Os indígenas, eles foram protagonistas de todo esse processo, a bem da verdade, na minha visão, né, e eu entendo que eles foram retratados como, às vezes, né, algumas narrativas que a gente ouve, é como se eles fossem um pano de fundo da história, né? Mas quanto mais eu aprendo aqui nas nossas quintas, no cafezinho, sobre os 400 anos, mais eu entendo o protagonismo guarani. Né? Mais reforça isso. E ainda é muito presente. Sim. Outro dia estava ouvindo o Ariel e a Patrícia conversando, e já estava finalizando o livro, né? E esse pensamento de olhar para a cosmovisão, né? Como o Guarani vê o mundo, essa questão da interdependência. Nós estamos no mesmo plano que os animais, que a natureza, somos dependentes do outro. A gente precisa respeitar a natureza. O Guarani já mostrava isso lá. Exato. Hoje nós estamos discutindo crise climática, porque nós não estamos respeitando as barrancas dos rios, né? Tá aí as enchentes mostrando. E olha onde é que estão as nossas missões, os 7 povos. Próximos, mas distantes, de certa forma, dos rios. Porque o respeito à água. Aqui não me pertence. Então o Guarani nunca construiu uma missão próximo. Né? Isso não nos pertence. Até tem uma história lá do Blumenau, que o barão vai conversar com ele e diz, né? Porque, desculpa eu invadir suas terras e construir do outro lado do rio. Não, mas não são nossas terras. Ali na margem, aquela é do rio. E quando ele precisar, ele vai tomar. Então, essa visão que nós precisamos entender, e 400 anos depois, o que se passava? Que não era um centro religioso, as reduções. Tinha jesuíta e era só missas, né? Nós estamos negligenciando toda a inteligência do Guarani e toda a inteligência e perspicácia do jesuíta Companhia de Jesus. Sim. Ali nós temos diversos atores, engenheiros, músicos. Olha o Padre Antônio Sepe. Né? Então, os caras construíram uma siderurgia aqui em São João Batista. Sim. Então, nós estamos falando de 400, 350 anos atrás.
Então, nós não estamos falando de uma sociedade... Era a mais alta elite, né? Que veio para cá. Gente muito poderosa, gente muito inteligente. Exato. Né? Olha, príncipes, enfim. Sim, com certeza. E olha, por exemplo, São Miguel, né? A igreja. Quando o João Batista Primo, ele já é idoso, ele vem para cá, faz o desenho e coordenar isso. A fachada dela lembra muito aquela igreja de Jesus em Roma, onde está sepultado Inácio de Loyola. Né? Se tu pegasse a fachada central da nave, é a mesma. Né? É meio que um padrão de construção que eles traziam. Uma arquitetura, né? que veio, claro. Mas a questão da terra sem males, eu falava num evento. O que nós temos que aprender? Você que está em casa, está no rádio nos escutando, né? Tá, então estamos falando de jesuíta, Guarani, 400 anos. O que serve para hoje? Bom, o que o Guarani buscava naquela época? A terra sem males, né? Ou nômades. Uma terra que sem dores, né? Sem guerras, sem fome, sem doenças. Quando o jesuíta apresenta o paraíso para eles, meio que diz... mas isso aí é meio com a terra sem males, né? A gente quer também. A gente quer também esse paraíso. Isso é um paraíso. Isso é terra sem males. Né? Hoje, Dani, o que nós buscamos na sociedade consumista, né? Uma sociedade endividada, uma sociedade que busca na aparência, né? nas selfies lá, um mundo que não é o seu. A gente busca paz, tá tentando encontrar um caminho, né? Nunca os livros de autoajuda foram vendidos uma forma tão espetacular como são, todo mundo quer encontrar essa terra sem males em si. E nunca existiu tanta gente mentalmente doente como a gente tem agora, né? Exato. Tá, mas nós não estamos buscando uma terra sem males também? Não. Então vamos olhar essa questão da espiritualidade guarani, essa forma de ver o mundo e forma de lidar com o mundo também. Se tem uma coisa que os povos originários já sabiam e sabiam muito bem e sabem até hoje, é exatamente como morar aqui, né? Como ocupar esse espaço que não é nosso, né, Valete? Os aborígenes já dizem, na tradição deles, nós estamos aqui para caminhar, aprender, evoluir e voltar para casa. É isso aí. Agora são 13h41, a gente vai aqui para o nosso intervalo comercial no Cafezinho Missioneiro. Hoje a gente está falando sobre memória, identidade, os 400 anos das missões com Walter Nunes Portaletti. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre cultura missioneira, um pouco sobre turismo histórico e pertencimento e o projeto Conhece Tua Aldeia, e tu não pode perder. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Fica com a gente. O Cafezinho Missioneiro volta já! Novos Horizontes FM. Nessa Semana Nacional de Educação Financeira, o Sicredi convida você a fazer escolhas financeiras mais conscientes. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se organiza, pouco a pouco realizando sonhos e construindo uma vida melhor e mais próspera para amanhã. Como o Paulo, a Ana, o José, que se planejam para construir um futuro com mais tranquilidade e segurança todos os dias. Semana ENEF 2026. A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha. Sicredi é ter com quem contar. Dicas Corsã. Não descarte óleo de cozinha na pia, papel higiênico ou lencinhos no vaso e nem fios de cabelo no ralo. O esgoto não é feito para receber esses dejetos. Eles entopem o encanamento, provocam mau cheiro e prejudicam o funcionamento de toda a rede. Lembre-se, um saneamento eficiente é responsabilidade de todos. Corsã, nossa natureza movimenta o Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar.
cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. 13h46, a gente está de volta aqui com o nosso cafezinho da tarde. Hoje a gente está falando um pouco sobre memória, sobre identidade, sobre pertencimento, sobre conhecer a nossa própria história. Estou recebendo aqui nos estúdios o Walter Nunes Portaletti, sempre com apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai, Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Agora a gente vai falar um pouco desse projeto Conhece Tua Aldeia. E eu te confesso, Portaletti, que eu procurei não ir atrás, assim, não pesquisar, porque eu queria ouvir de ti. Eu não conheço o projeto, né? Tu me perdoa, inclusive. Quando tu colocou ali pra mim, eu digo, meu Deus, como é que eu não conheço esse projeto ainda, né? E eu quero saber tudo dele, porque eu quero conhecer. Tá certo. Há 30 anos atrás, eu estava na Casa Civil lá, visitando um amigo, em Porto Alegre, e na antessala conversava com um senhor lá, que era prefeito de Capão da Canoa. E este senhor me perguntou de onde que eu era, missões e tal, e falamos já de turismo naquela época. E ele disse uma frase que até hoje me acompanha e que eu compartilho com gestores, secretários, empresários e tal. O turismo dá certo quando o nativo faz a pergunta. Ou seja, quando o morador, o cidadão, ele faz a pergunta. Diz, mas como assim faz a pergunta? Se tu nunca observou em Gramado, por exemplo, o pessoal sempre está te perguntando algo, de onde é que tu é, e se tu visitou tal. E eu comecei a prestar atenção. O que significa isso? Estaciona um veículo, tá? E olha a importância de todos nós somos gestores do turismo, tá? Não interessa se você é um empresário, se você é um colaborador, se você é um garçom, frentista, atendente de farmácia, todos são gestores. Sim. Estaciona um carro para abastecer, né? O profissional pergunta, álcool, gasolina, limpar o para-brisa, aquela coisa. Aí vem a pergunta, o senhor está a passeio ou trabalho pela cidade? Estou a trabalho. Já visitou a nossa catedral? Não fui visitar ainda. Mas tem que visitar, está muito bonito. O nosso museu, então, é encantador. O cidadão, ele vai ficar com a pulga atrás da orelha. Ele vai ficar com a pulga. Do garçom, mesma situação. Muitas vezes, alguém, pela primeira vez na cidade, passeando, e não encontra essa receptividade, essa empatia com a história e com a memória. E nós perdemos uma oportunidade de vender, né, o nosso peixe. Eu estava em São Miguel no sábado, com a Estância da Poesia Crioula, um evento que ocorreu lá nas ruínas, encontrava um grupo de senhoras de União da Vitória, Paraná. E daí elas queriam tirar uma foto, nós pilchados e tal, e comecei a fazer as perguntas. E elas ficaram 10 minutos me ouvindo ali. Gente, eu vou ter que voltar para cá. Esse passeio aqui, eu achei que eu já tinha visitado tudo, meu Deus. Por quê? Porque estava fazendo as perguntas. Ninguém vende melhor a sua cidade do que a comunidade que mora nela, né? E por isso Conhece Tua Aldeia são, agora a partir do lançamento do livro, são oficinas que nós vamos proporcionar. Estamos conversando com o Cindy Loja, através do Cindy Lojas. Oficinas básicas, para quê? Para que o empresário, né, entenda esse investimento não é um gasto. O seu colaborador que está lá, né, na ponta do iceberg. A gente brinca muito, eu como servidor público, é o pano de chão da fábrica. Né, que ele é importante, que ele faça as perguntas, que ele esteja atento para isso. E veja bem, 45 minutos nós estamos aqui conversando, né? E eu disse para você, o Zé Roberto esteve aqui também, né? o Álvaro. É muita história. Sim. Então, não é transformar ninguém num doutor em história missioneira. Né? Até pode, mais tempo. Mas é o básico do básico, a lição básica. É entender por que vieram para cá,
qual foi o sentido das reduções, qual foram os conflitos e qual é o legado. E se nós partirmos para esse legado que eu te falei, da terra sem mares, e construção de uma sociedade que começa nas minhas ações, né? O moral não tem que o outro melhorar. Não, eu tenho que melhorar. Parte da gente, sempre. A gente vai entender a lição Guarani. Sim, né? sim. Essa questão do meio ambiente. Então, as cidades missioneiras unidas num trabalho de preservação do meio ambiente, né? De atenção à crise climática. As cidades missioneiras, gestores, estão ouvindo a comunidade Guarani. De que forma a gente pode fazer isso? É fácil. Nós estamos com os professores aí, tá? As aldeias. A questão de quebrar esse ranço, né, consumista que nos torna seres apenas números numa globalização. Vamos falar com os professores, eles estão aí. É 400 anos de história. E eles sobreviveram a tudo isso, com todas as dificuldades. Tá? Com todas as dificuldades, o povo Guarani tem. De tudo isso que tu falou, Portalete, que é assim, ó, é assertivo demais isso que tu está falando, e eu concordo muito com tudo isso, porque a gente vem falando dos 400 anos e tem uma palavra que se repete, que vem ao encontro disso que tu está falando, porque ninguém protege ou valoriza aquilo que não conhece, né? Não. E aí a gente conhece a história e tal, tu falou, conheço a história, conta a história, e principalmente poder indicar onde experienciar essa história, né? Que vem ao encontro do turismo, mas eu quero dizer tudo isso é gerar o pertencimento que a gente tanto fala aqui e que é uma assinatura do povo Guarani. É uma assinatura dos povos originários. Se tem uma palavra que eles vivem, é essa do pertencimento, né? O quanto que eles se protegem nesse sentido e protegem a sua cultura, as suas raízes, o seu legado. Não tem professor melhor mesmo, Portalete. Não tem. E isso começa pela educação, a conscientização, a sala de aula, as famílias. E nós precisamos entender, e eu sempre digo, né, nos trabalhos com as prendas, peões CTGs e com escolas, né, tenha um olhar carinhoso para a tua terra, para a tua história, não é você ter excesso de passado. Sim. Não, mas isso é outra coisa, isso aí é depressão. Causa um problema. Tu precisa entender o processo para saber por que hoje eu falo tchê, por que eu tomo chimarrão, por que assim. E esta simbiose que vão ocorrendo, esses intercâmbios, eu falava antes aqui sobre Irmãos Bertucci e a bateria, que não existia nos bailes, né? É uma prova disso. Essa simbiose que vai ocorrer ainda, mas se nós estivermos conectados com nossa identidade, entender o pertencimento, os problemas de fora da nossa aldeia serão menores. É o que o Barbosa Lessa dizia na tese O Sentido e Valor do Tradicionalismo. É uma tese, é filosofia, tá? Muito além apenas de bailes e tal, que são importantes, são convívio social. Sim. Mas a filosofia, ele diz o quê? Quando estava chegando ali, década de 40, Coca-Cola e tal, e uma cultura pós-guerra, ele vai buscar e vai dizer, tchê, nós precisamos olhar aqui para o mate, para o chimarrão, para a roda de galpão, essa prosa buena entre nós aqui, questões imateriais que nós estamos perdendo. E isso fortalece o quê? Fortalece a aldeia, fortalece o ser humano. E eu digo para os estudantes, certamente, um dia tu vai estar fora do Brasil, estudando, fazendo intercâmbio, viajando e tal. Quando você chega em qualquer parte do planeta, seja na Austrália, na Itália, Estados Unidos, na Rússia, né? E alguém perguntar, de onde é que tu és? Tu vai dizer, eu sou do Rio Grande do Sul, sou do Brasil, né? E nós lá temos uma região que foi considerada por Voltaire o triunfo da humanidade. E o cara vai dizer, como assim o triunfo da humanidade? Não teve outro lugar no mundo que teve essa experiência que nós tivemos lá de encontrar, né, essa coletividade. E aí tu começa a discorrer. Sim. Aí tu é um ser integrado ao mundo, não um ser engolido pelo mundo. Pronto. O pessoal vai parar para te ouvir. A importância de conhecer a aldeia, de saber falar. Não estou dizendo que, de novo, aquela questão ufanista. Bem que eu sou gaúcho, eu tenho orgulho de ser missioneiro. Orgulho missioneiro sem conhecimento, né, ele gera esse ufanismo. Né? Ele é como uma mesa ali que está se faltando uma perna. Tá? Tu tem que ter o conhecimento.
para tu dizer que... Fica raso, né? Muito raso. É fácil pegar uma cruz missioneira, né, que hoje a gente sabe que não é de Lorena, colocar no peito e bater e dizer, eu sou missioneira. O Noel também já alertava há 50 anos. É conhecimento espiritual de toda essa experiência. Nós falamos ontem no cafezinho sobre educação, nós falamos exatamente disso, da grande diferença entre informação e conhecimento, né? Exato. É isso aí. A informação, tu abre a tela do celular, tu tá com ela. Agora, para você entender todo o processo todo, tá vendo uma parte, mas tem um todo por trás disso. Tem os bastidores, tem os interesses além. Se você estiver conectado com essa identidade, com esse pertencimento, tu é um ser mais forte. É como nós falávamos antes, a questão do gaúcho, né? Nós, missioneiros aqui, e eu também sempre digo e defendo a tese de que o Rio Grande nasceu nas missões. Nas postagens no Instagram, eu coloco isso, né? O Rio Grande nasceu nas missões. Aqui foi a primeira experiência. Não foi em Rio Grande, em 1737, com os portugueses. Muito antes disso, nós já tínhamos, né, oficinas, escolas, uma comunidade, formada 7 cidades aqui. E talvez a gente tenha essa forma de ver com ufanismo, coisa mais romântica, né? Em virtude da própria literatura que se criou. Né? Falava para ti de José de Alencar, o gaúcho, centauro dos pampas. E aí a gente pensa, o gaúcho é cavalo, um pala, né? um relho, um chapéu tapeado, isso é o gaúcho. E a gente esquece que tem muito mais além disso, entendeu? Agora, o Martim Fierro, que quem não leu, eu aconselho a ler, né? É um estudo sociológico de formação identitária de um povo, né? Que ele diz, eu tenho conhecido cantores que dava gosto escutar, mas não querem opinar, só se divertem cantando, porém eu canto opinando, que é meu jeito de cantar. Que lindo. Tá? É isso que a gente fala, né, tia? Que a música, a cultura vem resgatar, o rock veio fazer isso. Sim. Né? Quando eu escuto o Raul, por exemplo, aquela coisa, quebrar paradigmas. Exato. Fazer o cérebro trabalhar. Exato. Que importante. importante. E o gaúcho, isso. a formação nossa, por quê? Porque o gaúcho, na formação, que pega toda essa herança desse índio que foi reguaranizado, teve que sair das reduções, abandonado, assim como o negro, depois do final da escravidão, ali, do processo da abolição, abolido no papel, mas não teve nenhuma política social. Nem vamos falar do 13 de maio, que daí dá mais um cafezinho. Mais um cafezinho. E esse gaúcho que vai se formando, ele vai saber dessas histórias. Exato. E aí vão dizer, o gaúcho é o homem que canta triste. Bom, não tem como cantar bonito, falando de tanta traição, perseguição. Se a gente lembrar de tudo, né? Tudo isso. Souber de tudo. E a gente tem que cantar e opinar, né? E pensar que dá para construir uma sociedade melhor. Sim. Esse é o legado. Esta é a importância dos 400 anos de mexer no fundo do baú, né, para cada cidadão missioneiro mesmo, né, rio-grandense, entender o processo. E é o legado que eu acho muito importante, a gente precisa replicar isso para essa juventude, né? Com certeza. Com certeza. Os que vêm, né, precisam de fato se apropriar disso e entender esse pertencimento para que isso siga, para que isso não se apague, para que a gente tenha mais 400 anos, para que a nossa história, de fato, ela siga viva, né? Dentro da nossa sociedade. Dani, talvez um dos grandes dilemas é entender o processo histórico, tirar esse índio, esse indígena, né? Índio, não existe essa palavra. Olha, é uma questão que a gente sempre tem. Cultural. Tirar dos livros de história, nessa forma romantizada, tá bonito, foram traídos e tal. Enquanto isso, nós temos o exemplo agora de Belo Monte, construída no Amazonas, lá, aquela usina, né? Destruído o cenário, garimpeiros, poceiros. E como é que a gente olha essa história do indígena hoje? Sim. Está acontecendo o mesmo que acontecia nas missões. Sim. Eu tenho que ter um olhar também, né, de conhecimento para tudo isso. Como é que a gente vai lidar com isso? Porque muitas vezes... A história segue sendo construída, né? Segue. Exatamente. Né? Como dizia o Ariel, muitas vezes, o Guarani, hoje temos doutores, professores universitários, né? Mas não pode ficar na aldeia. Como assim? Por quê? Né? O que vale para nós aqui é o espiritual. Exato. Não é a roupa que tu tá usando, não é o celular que tu usa, não é o carro que tu tem, mas a tua forma de ver o mundo. E eles têm para ensinar pra gente. É isso que vai valer.
Que conversa deliciosa, Portalete. Obrigado. Eu agradeço demais a tua presença. Obrigada por essa conversa. Parabéns pelo trabalho. Fica aqui já o teu compromisso quando for lançar. Vem Com aqui certeza. no cafezinho. Tá? As portas sempre abertas aqui pra gente conversar. Muito obrigado. Hoje a gente falou sobre os 400 anos das missões, mas talvez a palavra mais importante do programa tenha sido pertencimento, porque nenhuma comunidade constrói futuro sem compreender a sua própria trajetória. As missões não são apenas ruínas, estão na cultura, estão na nossa música, na nossa memória, na forma como esse território aprendeu a existir. E talvez conhecer a própria história seja também uma maneira de entender melhor quem nós somos. Nosso agradecimento aos parceiros do Cafezinho Missioneiro, Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, É Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, e um agradecimento especial aqui ao Tenondé Parque Hotel, porque viver as missões vai muito além de visitar um lugar. É sentir a história, a cultura, a identidade de um território que continua deixando marcas a quem passa por aqui. Uma ótima quinta-feira a todos e até amanhã no próximo cafezinho. Tchau, tchau.